Ufa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você estará acompanhando essa live. Estou entrando hoje um pouco atrasado, problemas técnicos. Nesse tempo de internet, as coisas de fato nem sempre ficam como nós queremos, né? Então já peço desculpas àqueles que estavam esperando o horário, mas todo mundo entende como estão as coisas aí ligadas à agenda, tecnologia nesses tempos difíceis. Então, hoje nós temos aí uma conversa com o Jadão, daqui a pouco ele aparece aqui na live e nós estaremos assim conversando, vou marcar aqui o horário certinho, um pouco atrasados para quem estava esperando desde aí das 11, mas a conversa está garantida. Então, quero agradecer enquanto o Jadão entra aí a todos, saber se vocês estão me ouvindo bem. Percebi aqui que falta. O som tá bacana? Senão eu vou mexer aqui uma peça. Pera aí. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Charlton. O som tá bom? Pera aí. Deixa eu mudar aqui uma pecinha aqui no... Que as coisas vão acontecendo. Me preocupei com uma situação. Estão ouvindo? Perfeitamente? Joia. Assim que o Jadão entrar aqui na sala, vamos ver se resolveu as coisas lá, a gente conversa. Então tá bom, seu som tá bom. Enquanto isso, quero agradecer aí, esses últimos dias têm sido intensos, ainda temos mais lives agendadas e também, né, você que está aí relembrando, descobrindo, aprendendo, quiser indicar pessoas, estou tentando fazer uma por dia, até porque estava melhor antes. O som piorou então? Peraí, veja aí se melhorou. Tava melhor antes? Opa, o Jadão tá aqui na live. Só mandar o convite, Jadão. E aí eu... tá aqui. Vai ter com o Pedro também. Pera aí, vamos ver. Aqui, esperando. Tá aqui, Jaque tá aqui perguntando se vai ter com o Pedro. Vai ter com o Pedro também, já estou aqui agendando, a gente está tentando aí, quem está aceitando, eu estou fazendo. Opa, você já entrou, Jadão, é só ajeitar a câmera aí. Sim, só estou Isso, pegando o ó, pedestal aqui. tá. Já está online aqui, já ouvimos o humor. Enquanto o Jadão está ajeitando as coisas aí, lembrando a vocês, pode mandar lá no direct sugestão, quem tiver contato melhor ainda. Gosta do coisinho. E nós estamos, vou fazer com o Pedro também. Do Nintendo. Gosta de clássicos, Nintendo, né? Agora, pergunta se eu sei jogar. Não sabe? Não é possível. Nossa, o pessoal já começou com as perguntas aí. Calma, tem toda uma história. Tá bom. Tem toda uma história aqui até chegarmos nessa pergunta, viu, Jaque? Tá aqui, pela foto não dá pra saber. Eu acho que é homem. Olha aqui. Eu falei pro Jadão que ele é o Evan Laboriel brasileiro. Aí vocês depois comentem se concordam ou não. Tranquilo aí, Jadão? Tudo, cara, graças a Deus. E você? Beleza, pois seja bem-vindo, viu? Que alegria e que honra poder conversar com você. A honra é minha, cara. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E um bom dia a todos aí que estão participando da live. Isso. E vamos que vamos. Joia, estou aproveitando esse tempo para contar a história, né? Eu digo assim, estou contando história com quem fez história. E, Jadão, quero saber aí, hoje você está em Pato Branco, não é isso? Eu tô em Pato Branco desde 2005, desde setembro de 2005. Olha aí, já tem um bom tempo, mas você aí na história da música é uma figura carimbada, participou aí, como dizia o pessoal do Cats Barné, da Revolução. E eu quero começar lá do início, né? Quero saber como é que foi aí a sua entrada na música e também no Evangelho, como é que as coisas caminharam para você. Então vamos lá, vamos começar pelo Evangelho. Eu sou nascido em berço cristão. O Douglas Maroto, aí, Douglas! O Cris entrou aí também. Não vi.
Tá, Vi. Ele está aqui. Master Jazz, aí. O Guilherme Silvério, amigão. Só tem amigo aqui. Então, Show de bola. cara, eu sou nascido em lar cristão, né? Meu pai pastor, minha mãe pastora, e mas houve. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui para participar da live. Isso é Que a Joy. beleza. É a Joy. Marcelo Og, meu irmão, tá aí também. Então, Joy, dá licença? Dá licença, Joy? Ai, ai, Joy. Caramba. Peraí, desculpa aí. Tranquilo. Então, e a minha conversão foi a real conversão foi com 14 anos, né? Mas sempre participando das igrejas que meu pai era pastor. E até que um dia a música se apresentou para mim em forma de contrabaixo. Eu já tocava violão, que meu pai me ensinou, né? Mas a coisa toda mudou quando pintou o contrabaixo na parada, entendeu? O Teu pai era violão pastor, teu pai era pastor de qual igreja? De que denominação? é presbiteriano independente. Uau, legal. E o baixo, porque o violão que eu tocava, quando chegava um cara que tocava melhor que eu, o cara pegava meu violão e dava pro cara, porque eu não tocava bem, né? Eu acho, né? Uhum. E daí um amigo que eu tinha conhecido em 76, que virou meu amigo para a vida toda, que é o Paulo Bonifácio, ele ganhou do tio dele, o cunhado dele, um baixo, uma guitarra e um amplificador. E como a igreja que a gente participava era perto da minha casa, então toda a parada lá ficou comigo, né? Aí beleza. Um dia eu liguei o baixo, era um baixo sem traste, desafinado, que ele não pegava a regulagem nem a pau, mas eu conseguia tocar no baixo, entendeu? E eu sempre gostei, por influência do meu pai, de música brasileira e de jazz. E eu colocava um disco de jazz lá e conseguia acompanhar a galera, Acompanho. né? Daí, numa das igrejas que era da nossa convivência, o pessoal, uma banda que eu conhecia desde pequeno, que chamava Atalaias, né? E eles ficaram sem baixista. Daí perguntaram pro meu irmão: "Ô, você não conhece nenhum baixista?" Ele falou: "Meu irmão fica tocando baixo o dia inteiro. Se ele é baixista, eu não sei." Daí os caras me chamaram para fazer um teste. Obrigado, apoio do Jader. É isso aí, Gui. Os caras me chamaram para fazer um teste, fui fazer um teste. E no final da primeira música, os caras me elogiaram. Pô, cara, você toca bem, meu. Tá aqui a minha vitória, né? E a partir daquele momento eu grudei no baixo e até hoje estamos nessa, quer dizer, hoje não, né? Mas até Uhum. então estava nessa parada aí de De tocar. contrabaixista. Rapaz, isso em São Paulo? São Paulo. Certo. Eu Então você sou começou a tocar. Sua primeira banda foi a Atalaias, é isso? Atalaias, né? Era uma banda, tinha um cantor, mas normalmente era uma banda instrumental. Batera, duas guitarras, baixo e saxofone, né? Certo. E eu comecei a tocar assim, né? Música instrumental. Pegava alguns corinhos e umas músicas do cantor cristão, né? Da presbiteriana.
Uhum. E fazia, tipo, em batida de jazz, tal, de blues. Então, essa foi a minha primeira banda de verdade. E naquela Daí, época. Ah, fala, pode falar. então, o que eu queria saber assim, aí dentro do universo da música cristã, o que é que você escutava? O que é que você gostava de sentar e ouvir? Ou quem eram as suas influências aí? Olha, na minha época, antes de eu começar a me achar que era baixista, aí com uns 18 anos já mais ou menos, tinha o Milad, Hum, João Alexandre, João Alexandre e Vencedores por Cristo. Fora os mais tradicionais, né? Elias de Carvalho, essa parada toda aí. Mas uhum, as três bandas, Jorge Camargo também, as bandas que faziam, tipo, sucesso na parada, nem é sucesso, né? Mas as bandas conhecidas eram essas aí, entendeu? Então eu entendi. ouvia, não digo que comprei disco dos caras, mas ouvia bastante, né? Depois fiquei amigo de alguns deles, né? Algumas pessoas que eles dividem assim, tipo, grupo de um, grupo dois, três, né? Então Uhum, conhecia bastante gente dos grupos. E o João Alexandre, né? Que depois ficou brother, né? A gente se que encontrava legal. pouco, mas sabe quando se encontra e fazia festa? Uhum, E é isso aí. Aí, Edu, beijo, cara. Os caras vão entrando aqui, eu vou falando aqui. sem problema. Então, essa é minha Ademar de Campos, né, cara? Ademarzão. E quando eu ia nessas igrejas, eu ficava louco por causa dos instrumentos dos caras, entendeu? E coisa que eu não tinha acesso na época. Eu, para Uhum, comprar um contrabaixo, demorei. E ainda quando comprei, não foi o contrabaixo, sabe? E os uhum. caras tinham tudo aqui, baixo Fender. Meu Deus do céu, baixo com aquele cara. E o baixo Fender sempre foi uma referência para mim, né? Então eram esses caras que eu escutava, ainda escuto, porque são músicas com letras excelentes, né? Fora a parte musical, né? Mas a letra dos caras, a melodia dos caras é muito legal, muito massa. Então, às vezes, quando eu faço um devocional e tal, eu sempre ponho a Demarzão, né? Que é sucesso garantido. Que bacana. E É. você veio de um cenário presbiteriano, né, como você colocou, ouvindo todas essas referências e tal, mas num cenário tradicional. E você começou a tocar numa banda instrumental. E como é que foi então a tua entrada? Não sei se você tocou numa banda antes do Cats Barney, assim, de rock, mas como é que você caminhou para esse lado? Peraí, deixa eu lidar com a Ops, Joy. tá. Oi. Amor, a Joy tá dando trabalho aqui. Aqui. Isso aqui, eu sentei aqui no sofá, a bichinha veio. Entendi. Então, ó, apresentando essa aqui é a Joy. Isso aí, a Joy. Então, esqueci a pergunta. Como é que você começou então a ir mais pro lado do rock? Tá, eu tive. Quando eu descobri que eu queria ser baixista e tal, e levava um jeitinho para coisa, eu procurei estudar um pouco, né? E ia procurar escola na periferia, nunca acertava, porque eu chegava lá, pedia pro cara, toca um pouquinho aí para mim ver. Daí eu descobria que eu tocava melhor que os caras, entendeu? E daí eu fui para uma escola em São Paulo que chamava CLAM, Centro Livre de Aprendizagem Musical. Então foi aí o meu start para de baixista mesmo, né? Que eu fui estudar, tal. Era, era qual região de São Paulo que você morava? Eu morava no Jardins, né? Alto de Uhum. Pinheiros.
Morei. Meu pai foi pastor numa igreja no Paraná, então nós ficamos aqui um ano e pouco, lá em Cruzeiro do Oeste, no norte do Paraná. Uhum. E daí voltamos para São Paulo e daí ficamos até eu vir para Pato Branco. Ah, ok. Então, sou paulista, né? Totalmente, né? É, E, e a minha vinda para cá em 2005 foi massa, porque deixei aquela vida louca de trânsito lá e estamos aqui. no interior, certo? Então, aí você, na busca por aprender mais, caminhou em direção a outras bandas. Sim, daí eu fui estudar, né? E tá explicado, Gui. Eu fui estudar, né? E lá nessa escola era música brasileira e jazz, né? E era bem o que a área que eu gostava, né? Daí tipo, a galera se juntava, fazia um timinho e tal. Daí foi nessa época que eu toquei um bom tempo na noite em São Paulo. Você começou a tocar à noite. É. E como é que. Tocava de dia também, né? Mas à noite. Entendi. E como é que era a reação dentro da. Aí você. Eu estou sempre colocando o meio tradicional, ele com a música, ele tem aí algumas diferenças, né? Você foi tocar na noite, você teve problemas com o teu pai pastor? O meu pai, nessa época, ele já havia falecido, né? Ah, ok. E então era eu, minha mãe e mais dois irmãos pequenos. E a minha ida a tocar na noite foi uma forma de aumentar o meu ganho, né? Porque, fora que gostava muito, eu era o chefe da casa a partir daquele momento, né? Então, além Uhum. de gostar, eu ia para levantar o meu soldo, como diria Capitão Nascimento. E como você. E aí, como é que você conheceu o pessoal do Cats Barnea? Como é que foi a. Então, daí eu fiquei um bom tempo na noite, né? Toquei com os caras massa, tal. Toquei com um cara que era dos Secos e Molhados, chamado Gerson Conrad. Então a parada tava indo assim para um caminho que eu achava legal, né? Bastante Uhum. gente me chamava, tal. Não de igreja, não da igreja, Uhum. a galera do Da secular, música. como se fila, é. E Uhum. daí, oi Oda, e depois eu fui tocar na noite, tocava na semana 3, 4 vezes e trabalhando, né? Então era um zumbizinho, né? A hora do almoço eu aproveitava para dormir, porque era jogo duro. Daí, um belo dia, sabe quando o Espírito Santo quer falar com você, não existe lugar determinado nem hora, né? Eu tava tocando, sabe, um sentimento assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Daí eu conversei com Deus. Falei, Deus, eu tô aqui porque eu preciso de dinheiro. Se eu conseguir uma forma de ganhar mais dinheiro sem tocar na noite, eu saio daqui. Mamba, foi batata, cara. Na mesma semana, eu recebi uma das promoções que eu tive no lugar onde eu trabalhava, né? E era exatamente o valor que eu recebia tocando na noite e na semana. Então eu não pensei duas vezes e saí fora. E passei a, a tocar com os amigos da igreja, né? Sempre tive bastante amigo, sem pensar em placa de igreja, né? Uhum. E daí ia tocando com a galera e tal. Daí tinha um cara em São Paulo, Décio Montagnani, ele fazia músicas autorais, né, da, do estilo tipo Word, né? E
eu comecei a tocar com ele. E aí a coisa foi, foi indo da música gospel, né? Que Esse Décio é um que. O Décio é um que passou a tirar foto, que era fotógrafo? não, esse é o Décio da banda, Banda Luz. banda Banda Luz, não Luz é? não, Louvor Arte Companhia. É esse mesmo, não é? É Ah, outro ok. Décio, é outro Décio. E daí passei a tocar com ele e tal. A gente tocava na Igreja Batista, não era de Santa Amaro, do Brooklyn. Do Ah, do Brooklyn. Brooklyn, ok. Santo É, Amaro era a minha região ali. é. Uhum. Então, eu passei a tocar com ele e a gente tocava em vários lugares, né? E tinha um cara da igreja lá, o Davi, a tia dele trouxe um baixo para ele, trouxe um Ibanez, Uhum. modelo Rodstar. Meu Deus do céu! E ele me emprestava quando eu ia gravar, aí eu já estava gravando, daí eu passei a tocar com o Décio, passei a tocar com Cinti Silvia, a, Cinti Silvia, nossa. é, a galera do Atos 2, não a banda, era um grupo vocal. Daí fui tocar Aloés, era a banda de música instrumental que eu participava, né? Então, aí foi o começo, foi o começo da minha entrada na música evangélica. Isso era que ano? Mais ou menos. 84, mais ou menos. Ah, tá certo. Então ainda tá. Não é na entrada mesmo ali que as coisas começam a acontecer no início dos anos 90, né? Em Sim. termos de explosão. Daí o pai morreu, né? Então Uhum. eu passei a frequentar a igreja que meu pai pastoreava. E com os meninos, né, que eram pequenininhos e tal. Mas aí já não tocava, né? Não tinha aquela constância de música. Daí, amor, você pagaria água para mim? Tá seca a garganta. Entendo bem, estou com minha garrafinha aqui do lado. Eu tô com chimarrão aqui, ó. Cadê? Ó, o chima tá ali. Que Mas beleza. chimarrão e Joy não daria muito certo. Oi, amor. Não para. Ela não para. Daí, tentando ajeitar uma paradinha aqui, peraí. Tranquilo. Eu fico aí. Esse Não, aqui tá bom, querida. Obrigado. Servidos? Saúde. Vou na minha aqui também. Daí eu já não tocava mais, tal. Daí esse meu amigo, o meu amigo da vida toda lá, o Boni, o Paulo Bonifácio, ele falou, cara, eu fui numa igreja. Olha, ela voltou, ela te ama. Eu fui numa igreja, cara, muito louco o som dos caras, tal. E vamos lá. Eu falei, vamos, né, cara? Daí essa igreja era uma igreja árabe que tinha na qual que é aquela continuação da Bernardino, a Rua Vergueiro, na Rua Vergueiro. E cheguei lá, eu cheguei mais cedo, que eu fui do trabalho. Daí os caras estavam ensaiando, né? Eu falei, pô, cara, que som legal. Louco, né? Fui preso na Bahia. Eu falei, cara, Paulinho Macuco. esses caras estão tudo doido. Ô, Deitos, te amo. Esses caras tão muito loucos ali, né, cara? Daí a hora que ia começar, o meu amigo chegou e começou o culto, os caras, sabe, cabelo, os caras muito loucos, né? E faziam um som bacana pra caramba, né, cara? Era o Cats Barnea
bem na primeira formação, na formação original. E daí eu gostei e tal, quando eles mudaram para Lins de Vasconcelos, no primeiro culto da Renascer eu fui. Daí tal, fui um dia, daí cheguei em casa, falei para a mãe que tinha gostado da igreja, tal, a palavra do Estevão era legal, tal. E a gente foi uma, duas, três, quatro. Quando deu um mês, eu fui conversar com o Estevão, né? Para falar que eu estava, da onde que eu era, quem eu era, e que eu estava, a partir daquele momento, ia passar a frequentar a Igreja Renascer, né? Daí eles já tinham mandado a ficha para ele, né? Daí ele falou, ó, conversa com o Rod Meyer que ele vai te colocar numa equipe aí para você auxiliar. Rod Meyer, que era do Troad, né? Do Troad, não existia Troad ainda. Daí, eu demorei ainda um pouquinho para tocar, cara, porque mesmo eles não tendo um baixista assim fixo, não ia chegar já tocando, né? Claro. E daí passou dias, semanas, me chamaram para ensaiar, e aí foi. E aí começou a parada toda. Eu falo que se você pega o Renascer Praise 1, tem acho que 12 músicas. 8 foi eu que gravei. 8 eu, acho que 2 o Ted, que já estava lá. O Ted era uma grande referência já ali, né? Por causa do Kadosh. Sim, a banda Kadosh em si, eles quebravam tudo, cara. Eu fechei com o Silas ontem, vou fazer uma com ele também. Legal, muito legal. Era super massa. E quando eles chegaram com aquele som lá, porque era assim, a reunião de segunda-feira, ela foi crescendo, né? Até que chegou naquele boom de ter 8.000 pessoas dentro da igreja e mais 2.000 fora. E era Katz Barnea, né? Antes só o Katz tocava, mas aí teve o Kadosh, o Resgate, daí a Oficina veio, então a gente revezava, né? Às vezes trocava as 3 bandas, né? Às vezes 2, tal. E foi uma época muito legal. Eu fiquei na Renascer até 2005, né? Quando eu saí do Katz Barnea. Você entrou no Katz Barnea, já tinha rolado, você falou da formação original, então já tinha rolado aquela fita, O Som que Te Faz Girar. Já. Aquele primeiro que tem um cenário, uns pregos aquele lá. disco preto, aqueles pregos. Aquele é o primeiro disco do Katz Barnea, não é isso? Primeiro disco do Katz Barnea. Eu não era da banda, era o tio que era o baixista, né? Mas eu ajudei ele a fazer algumas linhas de baixo que ele gravou, né? Então na época da gravação você já estava na Renascer, do primeiro Katz Barnea, do disco. Do primeiro, né? E aí a banda de louvor da Renascer era o Trode, né? Certo. Tocamos bastante tempo, todos os domingos e tal. E depois, quando gravou o Renascer Praise 1, foi que a partir dali um time começou a ser o Renascer Praise, né? Como eu tocava com Katz Barnea e viajava muito, não era todo domingo que eu tocava, né? Então, o acordo aí já tinha Robinho, já tinha Ted, já tinha o Maradona. Maradona era da Oficina, né? Oficina, já tinha o Marada e tinha o Marcelo. E a Sônia, a Bispa Sônia, ela falou assim, ó, você, quando você não estiver viajando, eu quero você tocando. Então, beleza, né? Daí, eu viajava muito, cara. Não dava pra... Então, daí foi ficando time fixo, né? E no próximo CD que teve, o Renascer Praise 2, eu já não participei.
né? Ah, ok. Aí já foi o time fixo da Guto, salve Guto, o time fixo da Renascer, que era um Tem time. o Renascer Praise, ele na época, estou te falando agora como aquele, eu era um adolescente que acompanhava avidamente, né? O legal do Renascer Praise era ver todo mundo lá, né? Todas as bandas que Todas, faziam, juntavam. você via, era o nosso point, né? Exatamente. Era a reunião de segunda-feira e o domingo. A reunião de segunda-feira, o nosso point era na igreja e no Yokoyama, na frente, comendo pastel. Então era o point da galera. Agora, E quando a galera tocava, todo mundo descia e ia pro Yokoyama comer. Era atravessando a rua. Teve um dia eu falei, cara, eu não vou. O Estevão sacou a parada, né? Ele começou a pegar e falou, eu quero os músicos aqui. Eu fui, né? Só dava eu, cara, tomamos uma lavada que tá louco. é mesmo. É. Daí a galera ficou mais esperta com o Yokoyama. Entendi. Rapaz, você nesse tempo, então a primeira gravação sua com Cats vai ser o Cristo Barrabás. Cristo Barravas. Aí já sou eu no contrabaixo. Você participou daquele festival, acho que foi o Festival Fico, que eles ganharam? Não, né? Não, já era o Cates original. Era o Cats original. Original. Você entra então você entra um pouco antes do Cristo Barrabás, é a época da efervescência mesmo, o negócio está Sim, acontecendo ali, né? sim. Eu entrei. Quando o tio gravou o disco, fez o lançamento, acho que uma semana depois eu entrei na banda. Ah, então você não gravou o Cristo Barrabás. Gravei, Cristo Ah, você Barrabás sou gravou. eu. Sim, Você entrou um pouco depois da gravação do primeiro do disco. Eu não primeiro. lembro o nome do. Eu só lembro da capa preta, não tem nome, tem? Cats Barnea. Cats Barnett, só isso É, mesmo. Mas tem isso. lá, o Extra Extra é desse Sim, disco, não é isso? é. Extra Extra foi o cartão de. Como que fala? Quando você dá um cartão De de. apresentação. O cartão de visita do Cats Barnea foi Isso. Extra. Que foi com isso que eles ganharam o Fico, né? Ah, Isso essa aí foi a deu música do uma. Fico. Do Do Fico. Fico, é. E aí, você estava no ambiente, depois você entra na Renascer, e aí começa toda essa questão musical, rádio, festival. Como é que foi aquilo para você, no início? Cara, na verdade, isso aí, Guto, carro-chefe. Aconteceu comigo aquilo que eu sempre quis, entendeu? Cara, que músico não quer subir num palco da sua igreja, ter os melhores equipamentos, somzão. Quem que não queria fazer um negócio desse, né? Aí, Joy. Então era uma coisa que empatou na minha vida, né? Porque era um sonho e eu estava realizando aquele sonho. Eu costumo brincar com a galera que eu estava no lugar certo na hora certa para ter essa. Guilherme é meu amigo, ele tem uma banda, Material Bélico, uma super banda. Uhum. E eles fizeram um cover do Cats Barnea bem legal. Ó, Então, cara, era um sonho eu estar fazendo aquilo e ser conhecido na rua, entendeu? Era muito legal, cara, sabe? Então, foi a minha entrada assim na música gospel. E a gente tinha coisa que a galera do secular não tinha. Então as bandas, né, eram bem assim observadas. hum. A época, a imprensa gospel tá no auge ali, né? Tocando muito. Sim, sim, sim. Tinha os programas, o Clipe Gospel na Manchete,
E aí também tinha um SOS da vida que explodiu naquela Nossa, época. Você tocou naquele primeiro no Pacaembu, não tocou? toquei. O primeiro foi Ibirapuera, no o 1 e o Ibirapuera, 2. um e o dois. O terceiro foi aquele boom, né, cara? Ah, estádio lotado, Pacaembu lotado. Cara, uma sonzeira, velho. Um palco, tipo Rock in Rio, sabe? Isso em 90 e pouco. Se, 93, né? se Acho que foi. hoje, eu lembro o nome da empresa que fez a Luz, não era um nome muito, né? Era Luz. Os caras colocaram o nome da empresa de Lucifer, Imagina os né? equipamentos chegando lá. Daí a sonorização era da Gabi, cara, Gabi Sound, que também fazia todo tipo de festival. Então era uma sonzeira, cara, era muito legal, muito legal. E o Cats Barné. E aí você entrou no Cristo Barrabás. E aí caminharam na explosão, viajando para todo lado. O que você destaca assim daquela época, os Cara, eventos? era muito legal, né? Você chegar num lugar e ser esperado na cidade para um evento e não só pensando no som que você faz, mas na galera que se convertia, né, cara? Foi uma época muito frutífera do, do evangelho, né? Porque a galera se convertia assim a rodo, né? Então, para mim foi um prazer muito grande participar dessa, dessa revolução, né, que teve. Então a gente chegava nos lugares, né, lotado, segurança, cordão humano, é umas paradas bem loucas. E a galera chamava os músicos da cidade que ia Olha, ter uma banda fera lá tocar. E foi hoje, depois voltando com o Filho do Homem em algumas cidades, você encontra pastores que se converteram em algum tipo de evento ou do Renascer, ou do Catsparné, ou do Resgate, ou da Oficina. Então, foi uma época bem fértil, muito massa. você ficou no Cats Barné até 2005. Não, De até 2005. até 2005. Então você pegou algumas transições lá no Cats Barneia, né? Todas. Todas, né? Até já citaram aqui, rolou Armagedon. Armagedon é o que tem a música Gênesis, não é isso? É, é. Eu acho que E é. como foi aí essas mudanças, caminhando dentro dessas mudanças no próprio Cats Barneia? Cara, um negócio louco que acontecia, eu sempre não era o Roberto Carlos, mas eu queria ter 1 milhão de amigos, entendeu? Uhum. Então eu tinha amizade por tudo quanto era lugar e com todas as bandas, né? Eu era, eu tinha livre acesso entre as bandas porque a gente sempre teve muita amizade. Oficina, Resgate, o Kadoshi já era, os caras já eram mais fechados, tal. Mas quando a gente se encontrava para SOS, cara, era muito legal, cara. As bandas de Brasília, as bandas do Rio. Então era muito legal. E o que eu estava falando? Estava falando do entrosamento entre as bandas e as transições no Cats Barneia. Isso, as transições. Daí a banda tava legal, tal. Daí um cara brigava, o Simeon brigava com ó, o Disco Praise aí, Cleiton. Beleza? Seja Esse, bem-vindo. esse é massa, meu brother. Ah, eu tinha acesso, né? Gostava de todo mundo e todo mundo, eu acho que era recíproco, né? Então Eu esqueci de novo a pergunta. Era das transições no Cats Barneia. Você falou até das Isso. brigas e tal. Então os caras discutiam por N motivos, tal, daí saía. Daí ela ia o tio Jadão procurar
procurar música. Você que servia para conciliar, então. Daí trocava o batera. Livre-arbítrio, Metal Nob. Tinham raízes lá em Brasília também. Sim. Então, toda hora, cara, eu falava, ó, tô precisando de um músico. Daí entrava o Deio. Daí tinha uma treta, saiu o Deio. Daí entrou o Tomate. Saiu o Tomate. E, cara, era uma loucura. Uma loucura. Eu lembro do Maurício, o Mauricinho. Ele tocou num dos SOS novo, menino. Ele foi tocar em Vencedores depois. Sim, mas ele era criança. Isso, exatamente. Ele era miudinho, né? Uhum. Robinho Tavares, é isso, Butô. Então, eu tinha que ter essa... Ó, tô procurando isso, tô procurando baterista, tô procurando... E a banda Cats, né, cara? Todo mundo queria tá tocando, né? Então, era isso. A gente fez altas formações no Cats Barnea, né? Desde a época do terceiro SOS, foi Macuco e Tomate. Daí no quarto já era o Deio, o Giovanni, o Flávio, eu e o Simeão. Já era essa formação que gravou o terceiro Depois CD. O Armagedon. O Armagedon. O Cats Barnea, nessa época, eu acho que realmente era a banda que mais mudava a formação, né? O Resgate e a Oficina ficaram um bom tempo com as formações. Agora, isso foi legal porque o Cats Barnea, a imagem do Cats Barnea era Simeão e Jadão, né? Vocês ficaram muito associados ao Cats Barnea. Porque todo mundo mudava, só eu que permanecia. Entendeu? Formação, a gente sabia que era o Cats Barnea pelo Simeão e o Jadão no baixo. Simeão e o Jadão. Isso. E inclusive quando o Simeão, que cuidava da agenda da banda, ia vender, a galera perguntava, o Jadão vem, né? O Jadão vai. Então, e nessas da galera que passou pela banda, eu sempre mantive a galera junto, né? São meus amigos até hoje, uma galera... Tem uns que sumiram, teve uns que ficaram com raiva de mim, porque eu que dava o cartão vermelho também, né? Você era o... Eu dava o convite, mas dava o cartão vermelho. Então muita gente ficou bravo. Uma vez um cara, a gente tava precisando de batera, o cara foi fazer um teste. Eu falo, ó, nós vamos fazer o teste com a música tal. E estuda a música tal, porque se ele tocar mal, dançou. Daí o cara foi, né? Nossa, errou tudo, cara. O cara não tocava muito bem, né? Daí o cara depois, e aí? Passei? Falei, cara, infelizmente não. Meu Deus do céu, mas o cara me xingou. Esse deve ter raiva de mim. Muita raiva de mim. Você falou aí, pouca gente lembra, não vou dizer pouca gente, mas normalmente não é muito associado. O Tomate é o Tomate que tocava com o Jô Soares. Ele foi guitarrista do Cats Barnea, né? Ele mesmo. Em uma das reuniões de segunda-feira, ele foi e se converteu, né? Aceitou Jesus. E já ficou na Renascer o Estevão, que sempre tem uma visão massa, tinha uma visão massa, foi e convidou o Tomate para fazer com a gente. O Tomate topou. Foi uma época legal, cara. Uma época muito legal. Nesse universo de gravações dos discos, assim, qual foi um disco... Você gravava com outros, você não gravava só com Cats Barnea. Renascer Praise você gravou, mas você também tinha participações, não tinha? Sim, eu fazia o Cats Barnea, o Trode, primeiro do Trode foi eu que fiz também. Não estava mais na banda, mas eu que fiz. Acho que eu gravei uma ou duas músicas com a Soraya. A Soraya, que o povo não lembra, ela cantava no Metanoia, não é isso? Metanoia. Ela era roqueira. Isso, foi onde ela dava um agudo, era muito massa.
Então eu gravava, chamava, eu gravava. Na época, quem fez a produção do Cristo Barrabás foi o... Ai, como que é o nome dele? Não é Bonifácio, é o... Cara, fugiu o nome. Que era Mas é produtor. produtor secular também? Secular, é. Cara, tem que lembrar o nome dele. É o que trabalhou depois no... O que fazia no Ídolos? É, É, eu ele. tô lembrando dele, tô lembrando do rosto dele, o pessoal que tá É, acompanhando aí com certeza vai dizer o nome. Ele descobriu Ele foi descobrir depois o Chorão, esse essa turma. mesmo. Rick Bonadio, Rick Rick Bonadio. Bonadio. Rick Isso aí. Bonadio. E eu fiquei trabalhando um tempo com ele, né? Fazia jingle, tinha coisa da gravadora que ele estava entrando, que tinha que fazer demo, eu que fazia e tal. Ah, legal. Então eu fazia com ele. E daí a galera que ia convidando, eu ia fazendo, né? Eu queria que você dissesse assim, indicasse uma gravação, um disco. A gente usa a expressão disco pelo hábito, né? Mas É. assim, um álbum que você gravou que não era do Cats, que você falou assim, nossa, esse aqui ficou bacana, assim, que você bate e diz, que álbum? Cara, o primeiro disco que eu gravei foi, foi bem marcante na minha vida. Foi o primeiro CD, nunca tinha entrado em estúdio, que era o Brilhar, que era o Vavá Rodrigues, Cinti Você Silvia. gravou com o Brilhar, o que gravou com o Vavá, Cintia Silvia, Isso, certo? é. Então foi isso eu lembro e quando eu ouço algumas músicas, né, que eu gravei, sabe, bem legal Era da MPC que juntou todo mundo? Foi isso? Era um projeto deles? MPC Ou, que é? não, então não. O Brilhar era do Vavá ou era uma coletânea na época? Era do Vavá que tinha uma galera, né, Tá. que O se Vavá que juntou. vinha da. O Vavá ele cantava nos Jovens da Verdade, depois em Vencedores, É, e tem aí o trabalho solo dele. Vencedores foi depois desse Brilhar. E dentro Ah, dessa banda tinha a banda Loés, que era a banda de base, né? uhum. A Cinti Silvia e o Vavá, que juntou toda a galera, né? Então tinha três bandas ali que faziam. Os CDs que eu gravei com Renascer Praise, né? Foi bem legal. Você E gravou até qual Renascer? eu gravei o 1 quase que inteiro. O 2. Amor, espera um pouquinho. Pega o carregador do celular para mim. O 2 eu não fiz. O 3 também não. Tem um hiato, né? Tem alguns anos, assim. Sim, Para no 2 aí somem e voltam. O é. 3 é aquele na Renascer com Na teto. Renascer. Não, é o Deus é Com, Fiel. que é o Robinho no baixo. Certo. Destruindo o contrabaixo. Espera aí, deixa eu botar para carregar aqui. Tá. E, acho que deu. Será? Então, esse foi legal. Daí eu gravei uma música num CD em espanhol que não saiu. Daí gravei o 7 foi em Israel. O 8 eu não fiz. O Renascer 9 eu fiz com o Cats Barnett, né? Uma música. E no 10 fez eu, o Deio e o Marcelo Gasperini. Que era uma formação do Cats, era uma formação do acústico, né? Que era Certo. eu, o Deio e o Marcelo. Então foi legal também. Foi uma música só, mas uma música bem, bem especial. E, cara, eu gravei com tanta gente Imagino. que é difícil. Do Cats Barnett, qual é assim o álbum que você fala assim, esse aqui ficou perfeito, assim, o que você gostou do resultado? O Bastante. Armagedon foi bem legal, por causa do time que tinha.
Tinha um outro, aquele que tá... O acústico foi muito legal, cara. Foi uma coisa que bem marcante. E o Profecia foi bacana também. A Profecia acho que foi o último que eu gravei. Também foi bem joia. Esse Profecia a gente fez lá no Midas, que é o estúdio do Bonadio, né? Então foi bem legal esse daí também. Já perguntaram aqui, é óbvio que a gente fala de Cats Barnea, fala de Jadão, não tem como não falar em Simeon, né? Vocês, depois da saída do Simeon, e até eu preciso falar agora como fã, porque o Cats Barnea, das três bandas, a banda Resgate, Cats e Oficina. O pessoal de São Paulo sabe bem disso, né? Eram assim as três bandas que a gente ficava. A saída do Simeon mexeu muito. A gente ficou, pô, cara, o Simeon saiu do Cats Barnea e o Paulinho assumiu ali o vocal depois que ele sai, e aí a sensação até que a gente tem vendo as regravações, assim, nossa, nem citam mais o Simeon, é um negócio assim. Ficou a relação ainda? Teve contato? Ou hoje vocês têm? Como é que é a questão com o Simeon? Olha, quando teve a ruptura Simeon Cats Barnea Renascer, queira ou não queira, foi uma ruptura. O Simeon me convidou para ficar com ele, né? Só que eu já tinha tido o convite do Estevam para fazer essa formação do acústico. E eu recusei o convite do Simeon. E ele ficou magoado, né? Por eu não ter saído com ele, ter preferido ter ficado no Cats Barnea. Mas foi uma coisa assim opcional. No Cats Barnea eu tinha liderança do Cats Barnea, né? Todos nós respondíamos pelo Cats Barnea. E com o Simeon eu ia fazer eu era Da banda. um sideman, entendeu? Era um músico acompanhante. Então eu optei por ficar no Cats Barnea. Certo. Já estão me perguntando aí do FDH. Isso, é isso que eu ia colocar agora aqui. Você faz uma transição gigantesca, porque você vem no Cats Barnea, rock é um estilo, e eu lembro até hoje da reação que eu tive quando vi a foto de você com o Chris nos Filhos do Homem. Filhos do Homem, louvor, adoração, a pegada, né? Como é que foi essa transição? Então, lembra que eu te falei lá no começo que eu sempre tive muito amigo? Sim. Eu sempre fiz amigos nos lugares que eu passei. Em 91, o Gui, foi 91 ou 92. Gui é meu amigo aqui de Pato Branco, daquela banda Material Bélico. E ele estava aqui, né? Quando eu vou falar, você vai entender. O Cats veio fazer um evento, um show, no Carnaval de 91, né? E veio uma banda reduzida. Veio eu, Marcelo, 93. Obrigado, Gui. Veio eu, Marcelo, Paulinho, Macoco e Simeon. Vieram uns 4. E nós ficamos os 4, 5 dias aqui em Pato Branco. Eu fiquei hospedado na casa do Dr. Eliseu, que vem a ser pai do Cris. E o Cris ele era baterista, ele tocava tudo, né? E ele era louco pro Cats Barnea, né? Então, eu fiquei hospedado na casa dele, dormi na cama dele e tal. E a gente fez essa amizade. Pois eu voltei para cá em 96, fazendo um show com o Cats Barnea também. E sabe a amizade que nunca... patada de urso. A amizade que continuou quando a gente gravou o acústico. O Chris foi ser hold da galera lá.
Essa história... Ele foi o hold do Cats Barnett? Foi, né? Ele foi para a gravação do acústico. Ele, acho que o Fabiano e o Adriano. E ele foi lá para ajudar, né? Foi lá e o que precisava fazer, ele fazia. Daí, beleza. Daí, passou o tempo, tal, a gente perde contato. Você lembra da pessoa, mas não teve mais contato, né? E a galera sempre perguntava, ai, Jadão, se você não morasse em São Paulo, onde você moraria? Eu falava que eu gostava de Florianópolis, Curitiba, Salvador e Pato Branco. Que eu falava que gostei da cidade e tal. Daí em 2004 para 2005, o meu irmão, que era baixista também, o meu irmão tocava no Renascer Praise também. O Eliseu, ele tocou no Praise lá em Israel. Uma história bem engraçada que eu já conto. E daí ele foi tocar com o Paulinho Macuco. E ele também foi para Pato Branco, conheceu a galera e tal. E o Eliseu tocava com a Soraya Moraes, né? Com quem eu também tocava. A gente revezava. Quando ele não podia, eu ia, assim vice-versa. Daí o Eliseu veio tocar com o Macuco. Não, tocando com a Soraya, a melhor do mundo. É isso aí, Pato Branco é minha cidade. Ele tocando com a Soraya, foram fazer um evento lá no Tremembé, e que tava Filhos do Homem. Daí quando ele encontrou com o Eliseu, foi aquela festa, né, cara? Se abraçaram, pularam e tal. E daí ele falou, cara, tô com saudade do Jadão, cara, não sei o que lá, não sei o que lá. Manda meu telefone para ele. Daí o Eliseu chegou em casa, cara, encontrei o Cris e ele tá com uma banda e tal. Daí eu fui no site do Filho do Homem. Daí vi a banda, vi que a banda já tinha nome, né, tal. E daí eu entrei em contato com ele. Cara, eu liguei para ele. Cara, que saudade e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vi da tua banda. Eu vi que não tem baixista. Tá precisando de um baixista? Que legal. Cara, sabe Toca em Todas. Sabe aquele lance que você fala assim, cara, nunca era minha pretensão sair de São Paulo. Oi, Marcelo, meu irmão, cara, querido. Seja bem-vindo. Nunca pensava, cara, né? Daí a gente sempre conversava, tal. Ele falou, cara, um dia eu vou te trazer para Pato Branco. Um dia eu vou te trazer. Meu amor, muito obrigado. Puxa vida. Deixa aqui. Deixa aqui? Aqui. Tá bem. Ei, minha esposa linda, ó. Bênção. A minha tá acompanhando aqui também. Caldinho de feijão. Obrigado, amor. Bênção. E daí eu mandei, o Cris ficou doido, cara, né? Já foi mostrar pro pai dele e tal, mostrou pra banda e tal. E tinha um menino que tocava na banda, o Murilo, que infelizmente veio a falecer. E ele queria fazer uma transição lá, tal, ia colocar o Murilo no Odres Novos e eu no Filhos do Homem. Daí foi uma mudança para eles que ele teria que ter o aval da diretoria da empresa na época, né? E daí chegou um dia, ele falou, cara, vamos conversar. Daí eu falei para a mãe assim, cara, a coisa lá ficou séria. Os caras querem conversar comigo. Daí, em 2005, eu já vi essa... Daí, liguei para ele, contando que eu tinha saído do Cats Barnett, tinha feito redução de estômago, tinha emagrecido e tal, né? Fazendo contato. Jadão, peraí, ó, apareceu aqui, o Instagram vai encerrar aqui a live. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa,
E Tá, aí, para você terminar essa história, eu abro uma nova e aí você conta a história, tá a legal. transição, tá bom? Pessoal, então vou encerrar essa live. Já já, enquanto ele vai tomando o caldinho de feijão dele, eu abro uma nova para a gente ouvir aqui essa transição, tá bom? Já Tá já, um joia. abraço. Vamos lá, Jadão. Então você entrou nos Filhos do Homem. Entrei no Filhos do Homem. E daí eu falei pra mãe, né? Eu falei, ih, a coisa ficou séria. Fui conversar com os caras, né? Daí eu ia. Era uma ministério e tal, mas era uma comercial, né? Eu ia ser funcionário do ministério. Daí conversamos, né? Em primeira mão, eu tinha uma ideia de salário, eles tinham outra. E daí eu falei, ó, gente, então não posso sair de São Paulo. Daí o, quem era o diretor da empresa na época era o Juliano, irmão do Cris. Ele falou, não, vamos fazer diferente. Tá fechado, Jadão. Você vem para Pato Branco. Vamos lá. A mãe já tinha falado, eu vou junto. O outro irmão também, vou junto. E ia ficar o Eliseu em São Paulo, tocando com a Seraia, ele tocava no secular. E eu falei, cara, como que eu... E o Eliseu, a gente tem 20 anos de diferença de idade. E eu 19 com o Edinho, que é o meu outro irmão, e o caçula 20 anos. Cara, o pai já tinha morrido, eu que levei a mãe para a maternidade, eu que registrei o moleque. Então, né? Era aquele sentimento de pai, né? Uhum. Eu falei assim, cara, como que eu vou deixar esse moleque aqui em São Paulo? Né? Cara, como que ele vai se virar? E aí, cara, sabe? Pensando tudo que poderia dar errado. Daí, quando eu estava lá em São Paulo, fazendo a feira Expo Cristã, que o, Trabalhei em várias. que o Cris estava expondo lá com o Ministério, quando eu voltei do primeiro evento com o FDH, que foi em Campinas, o Eliseu foi me buscar, né? Daí o Cris falou assim, Eliseu, se um dia eu precisar de você, você me ajuda? Ele falou, pode chamar que eu te ajudo. A minha intenção não era dar o golpe, cara. Porque eu falei, cara, como que eu vou sair de São Paulo? Chorava pra caramba, eu sou chorão, né? Chorava pra caramba. Ô, pode entrar, vizinho. Chorava pra caramba e tal. Daí, uma segunda-feira eu fui tocar com o Davi Fantasini. Esse também é um som muito bom. Muito legal. O baixista original era o Eliseu. Entra, vizinha! Peraí, que é comigo aqui. Continua contando a história pra turma aí. Agora eu realmente estou sozinho aqui. Coisas Vai de lá, vai live, lá. gente. Um minutinho, peraí. Enquanto isso, eu vou tomando meu ó, feijão vermelho que a Dedê fez. Que delícia. Olha, Bi, não sou uma Coisas de gostador de live, ser, viu? cara. Então, daí o Eliseu falou assim pra mim, tá bom, você não vai, eu vou no teu lugar. Eu falei, opa. Daí tocando lá o Og tava lá comigo também. Não sei se o Og tocou batera, que é o Marcelo Og, meu amigo. A última música Antes da Palavra, que o Fanta tocou, era aquela música Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Né? E eu ouvirei sua voz. Cara, aquilo... Sabe quando te dá um chacoalhão? Eu falei, cara, eu vou. Cara, parei de chorar. A galera em casa saiu chorando porque a gente ia embora e eu dava risada, né? Uma mudança assim total.
Isso foi uma segunda-feira. Na terça, a gente estava no meio do trânsito em São Paulo. O Cris ligou para o Eliseu. Eliseu, eu preciso de você. O Eliseu, beleza, eu vou. Então, cara, de uma forma assim, de Deus mesmo, todo mundo veio para Pato Branco, nós quatro. Eu, a mãe e os Caramba! dois meninos. E daí o Eliseu veio para Odres Novos, uma banda conhecida também e tal. Uhum. E foi muito legal. Rapaz, e o pessoal está aqui perguntando, é o seguinte, a live fica gravada, mas eu coloco na página do Facebook, História da Música Cristã no Brasil, você pode procurar que hoje à tarde eu já coloco lá e em breve também no YouTube, tá bom? Por isso que eu estou dizendo, sigam aí o História da Música Cristã no Brasil, tem muita gente aí para conversar. Antes de terminar aqui, o Jadão, até a Já? questão dos horários, como é que tá aí o horário? Tá tranquilo? É bom, é isso, né? Por mim, eu vou aqui conversando e contando as histórias. Você tocava no ambiente, ah, no meio do gospel, vamos à expressão gospel de estilo, segmento que surgiu, rock, pop, vou usar essa expressão, e aí você cai agora para um cenário de adoração, né? Inclusive perguntaram aqui, a tua saída da Renascer foi tranquila? Foi algo consensual? Como é que foi aí essa... Por diversas vezes, eu tentei sair do Cats Barnea, mas o Estevão não deixava. Eu ia falar com ele, o que você está fazendo aqui, Jarrão? Ele me chama de Jadão e de Jarrão. O que você está fazendo aqui? Você devia estar ensaiando com a banda. Pode ir embora. Eu falei, não acredito. Levantava e ia embora. Daí, cara, Deus falou forte no meu coração por causa de umas coisas que aconteceram. E eu coloquei no coração que aquele evento que eu estava indo com o Katz era meu último evento. Sabe aquele evento top? Uhum. A gente rachou com a oficina G3 em 2005. G3 já bombava, o Cats Barnea no Nordeste sempre foi bem quisto. A gente fez em Salvador. E eu desci do palco ali já fora do Cats Barnea. Conversei com o pessoal, né, com o meu pessoal, e redigi um e-mail e mandei para o Estevam. Mandei um para o Estevam, um para o Macuco e um para o Jorge, que era diretor era presidente da Gospel Records. E, tipo, em caráter irrogável, como é que é a palavra? Irrevogável. Irrevogável. E foi quando eu saí. Daí eu saí do CATS e também saí da Renascer, né? Certo. Aí eu fui tocar na Igreja Batista Palavra Viva, do meu amigo Lamartine Pozzello. Fiquei um pouco tempo lá e daí a parada toda do Filhos do Homem aconteceu. Fiquei no Uau. Filhos do Homem de 2005 a 2017, eu acho, mais ou menos. Você agora, inclusive, não sei nem se as pessoas sabem, você não está tocando atualmente, né? Como é que foi aí esse... Então, em 2007, a banda era de Pato Branco, né? Daí o Cris mudou para Guarapuava. De Guarapuava ele mudou para Curitiba. E a base da banda não era mais Pato Branco, era Curitiba. Só eu em Pato Branco. Então, cara, ficava caro Difícil. a minha ida. Ônibus leito, ir e voltar, alimentação, hospedagem e tal. Então ficou uma coisa assim, tipo, cara, não dá, né? Uma coisa cara. Daí a gente tentou fazer de alguma forma a, a parada dar certo. Eu arrumei um sub que fazia a minha parte e tal. Mas aí chegou uma época que não deu mais. Recebi um convite da nossa igreja local
né, que é a igreja que era do Filho do Homem, comunidade cristã, e saí do Filho do Homem. Deixei de viajar, né? Uhum. Então passei a atuar só no louvor aí Igreja estava local. só no louvor mesmo, né? Até o dia que a coisa começou a complicar. Você pode contar essa história? Tem o pessoal entrando, alguns não sabem. Eu vi que pediram, né, para você tocar aí na live e tal, aquela coisa. Mas tem aí, surgiram algumas diferenças, né, alguns problemas. Então, cara, num dia em 2017, 16 ou 17, eu tive passei mal, né? Aí fui pro médico, ele falou que era ansiedade e tal, beleza. E a estrada, ela judia da gente. Uhum. Porque, cara, você come mal, você dorme mal, come em horário errado. Oi, Wellington, beleza? Aí, primo. Você fica desregrado, né? Ainda mais eu, que sou bariátrico, você não pode, tipo, sair comendo qualquer coisa. Para você ter que vomitar é 2 palitos, né? E daí eu passei mal, tal. Beleza, tava aqui, fui no hospital, tal. Daí, como eu saí da, da banda, passei a me alimentar melhor. Daí um dia eu fui me pesar, tinha perdido 10 quilos. Eu falei, cara, opa! Daí eu comecei a pegar gosto por caminhar. Caminhar. Exercício físico. Sabe aquela academia do idoso que tem nas praças? Eu ia naquilo lá e era legal, cara, adiantava. Daí um dia, cara, tava no auge da, da segunda emagrecida. A primeira foi da bariátrica, que eu sequei, né? E depois você dá uma engordadinha e tal. Daí eu tava aqui na sala, eu tava com um copo na mão, eu não conseguia segurar o copo. Chamei minha esposa, não conseguia chamar. Daí eu levantei, fui lá no quarto, falei, Dê, eu não tô legal. E daí a minha fala, a mão não segurava mais nada, e a fala eu não conseguia falar, não conseguia me expressar. Ia falar as coisas, não saía, cara. Daí fomos pro hospital correndo, ali eu tive um AVE. Isquêmio, acidente cardiocerebral, isquêmio, um negócio assim. Daí eu falei, cara, sabe? Você Uhum. tipo, tô tendo um derrame, cara, acabou. Mas Deus é maravilhoso, misericordioso e não fiquei com sequela. A sequela que eu tenho é, tipo, vou falar alguma coisa, me enrolo, e os 3 dedos da mão direita, eu não tenho tato, né? Ixi. Eles são adormecidos. É normal a digitação deles, mas isquêmico. Obrigado, meu amor. Dedê Gauss Junqueira é minha esposa. Obrigado, amor. Isquêmico. Ela é meu computadorzinho, que eu não lembro. Mas não lembro assim, tipo, um dia eu tava, viu? Como é seu nome mesmo? Ai, caramba, esqueci. Mãe! Nossa. Então, Entendi. ela que vai me dando os toques. Daí, não tive sequela, só teve o adormecimento dos dedos, que segue até hoje, polegar, indicador e o médio. Mas, continuando, né? Foi embora, tal. Daí, uma característica comigo, quando eu tava gelado, cara. Gelado. Bom,
normal, né? Daí vinha, tomava um banho e tal. Daí a gente teve um episódio aqui na nossa igreja, um menino baixista também, ele ficou doente e, tipo, em uma semana ele teve uma leucemia e morreu. Cara, piazão, jovem pra caramba, amigo. E aquilo, sabe quando mexe? A gente fez uma reunião da igreja clamando pela vida dele, orando e tal, mas Deus levou. Daí, cara, eu tava... Foi um domingo, daí eu fui no mercado. Cara, no mercado eu passei mal. Larguei as coisas e fui correndo para casa. Aí em diante, eu passei a ter uma canseira assim, muito grande, muito grande. A ponto de eu ir daqui até a porta e ter que parar para pegar fôlego. Passei mal, minha esposa me levou pro hospital e ali foi diagnosticado que eu tinha um problema cardíaco grave e eu tinha 32% do funcionamento do coração. Uau. Hipertensão pulmonar e água no pulmão, né? Daí, cidade é pequena, né, cara? Você acaba conhecendo as pessoas, né? O médico que me atendeu era um amigo, cristão também. Daí eu falei assim, cara, falar daqui, miocardiopatia. Obrigado, amor. Miocardiopatia. Cara, fala aí pra mim, o que eu preciso fazer pra ficar bom? Ele falou, transplante. Eu falei, vá, para de brincar, homem. Cara, o teu funcionamento do teu coração, tipo, cara, acabou. E, cara, foi uma época, assim, bem difícil, porque eu era bem ativo, fazia as coisas, tal, trabalhava. E a partir desse momento eu não conseguia segurar o contrabaixo, cara, pra você ter uma ideia. Uau. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais viajei, tocava. Depois de 1 ou 2 anos que eu passei a tocar na igreja, tipo, tocava sentadinho, os meninos lá me ajudavam um monte, e eu terminava de tocar, eles guardavam minhas coisas, levavam no carro, isso quando eu ia de carro, né? Quando a Adelaide não me levava. Então, a partir daí foi uma coisa Aí você parou de tocar. triste, mas ao mesmo tempo agradecido pela vitória que Deus me deu, entendeu? Você transplantou, Não não? transplantei, não. Daí eu fui um dos melhores médicos aqui da cidade, né? Que não só da cidade, mas como do estado. Ele falou, cara, vamos tentar reverter isso aí através de medicamentos. Então passei a tomar um medicamento experimental que estava dos Estados Unidos. E daí 2 meses, não, 4, É. 4 meses depois, 4, 5, não lembro ao certo, fizemos um novo exame e estava com 42% do coração. E aí eu já, cara, ele falou, olha, foi o Farol, eu sei, amor, Wellington, primo da Adelaide, meu primo. Foi uma vitória, cara, porque aquele estado que eu tava não foi mais uma constante, né? Mas hoje eu tenho episódios, infelizmente, olha, quem carregava minhas coisas, acabou de entrar aí, Caleb Roldão. Caleb! Um abraço, cara.
Um piá, assim, muito gente boa. Ah, então eu tô. Hoje o Og, meu amigo lá que mora no Canadá hoje, é um grande amigo meu, cara, um grande amigo meu, faleceu semana passada, que foi Gesiel da Bandahara. Sim, até postei aqui. E ele fez um arranjo e mandou para mim colocar o baixo, né? Apanhei do Logic aqui, mas estou conseguindo gravar. E só para você ter uma ideia, eu estava gravando ali no lugarzinho que eu arrumei aqui na sala. Aqui, ó, eu deixo Tô vendo. a Adelaide deixou eu colocar os baixos. Aqui o baixo, aqui o ampli e a minha pracinha de gravação ali. Tudo aqui na Legal. sala, né? E daí eu tava gravando, daí eu falei assim, Adelaide, cansei. Cara, gravei 5 minutos, tive que parar. Então, hoje, a minha vida Mudou. tem dia que eu tô bom, eu amanheço bom e durmo ruim. Tem dia que eu durmo ruim e amanheço bom. Mas tudo isso agradecendo a Deus, assim, Toda a vida. ao extremo. Faço uso de, não está aqui na sala, mas no quarto, faço uso de oxigênio, né? Uhum. A coisa aperta, eu vou lá para oxigênio e tal. Então a gente vai conseguindo fazer essa coisa para eu ter a, uma vida igual eu tinha, né? Uhum. Parecida tal. Então, eu tenho muita saudade, cara. Muita Imagino. saudade. Saudade da estrada, saudade de tocar, né? Mas foi o É, tempo. é Deus quem conduz, né? Jadão, É, olha, assim, sem palavras para agradecer aí esse momento, né? Bacana, assim, mais pessoas estão sabendo. O Cris já tinha me falado, né? Quando ele me passou o contato. E eu sei que tem, assim, infindáveis histórias. Acredito que a gente consegue marcar aí depois. Agora o meu horário aqui já deu. A esposa já entrou aqui. Então, quando ela entrou aqui, eu percebi que já é tipo assim, ei, bateu no relógio, né? mais ou menos, né? Ó, Mas eu então, quero agradecer e também assim, temos muitas muitas histórias. histórias para contar. Tem uma pergunta aqui, eu acho ela bem legal, gente. Eu não faço as perguntas porque a ideia é conversar mesmo, contar história, então ninguém fique chateado comigo. Mas essa pergunta acho que todo mundo se pensou agora, né? Hoje o Jadão vive do quê? Como é que está a tua questão profissional? Olha, antes de falar da questão profissional, tem algumas pessoas que, cara, todo mundo que entra, saibam que podem me chamar no Instagram, me chamem no Facebook, meu WhatsApp é aberto, tal. Então tem muita gente, cara, que já entrou aqui, gente que eu amo, cara. Tiago Carvalho, lá de Curitiba, grande parceiro, é baixista, fenderista e pressionista, que só gosta de tocar de precision. Então, chama na janela. O Gui, cara, Gui é um irmãozão aqui, cara, um cara brother pra caramba. Então, tô à disposição, cara, sabe? A pergunta, eu vivo do quê? Então, durante bastante tempo, ó, minha esposa colocando meu WhatsApp aí, a igreja local, mesmo doente, mesmo não indo, eles me abençoaram todo esse tempo, né? Hoje, eu tenho uma aposentadoria, né? E essa é a minha renda. Porque eu não consigo Tocar. fazer, não dá para tocar, aula também, às vezes fica difícil e tal. Teve um episódio no último dia do ano passado, eu apaguei, desmaiei na rua, então não estou dirigindo,
A minha esposa tá sempre comigo, para cima e para baixo, e tal. Então eu não, profissionalmente, musicalmente, eu não tenho mais atividade, né? Então quando a coisa aperta, vende um baixo, tá? Mas eu assim, renda de músico não tenho mais. Tá, então oficialmente aposentou, né? Consegue. Oficialmente eu aposentei, é. Tá certo, Jadão. Vi que entrou um pessoal aqui, o Fábio Sampaio. Foi a primeira live que eu fiz nessa fase, né? Ele tem tocado aí também, está aqui com a gente. E é um projeto realmente assim para as pessoas, a nova geração, os antigos também, ouvirem, descobrirem. E é uma alegria, tem muita história, vamos marcar uma outra com certeza. Falar dos bastidores, das viagens, né? E histórias aí, que eu sei que tem muita, né, desses bastidores. Tem bastante história para. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Pois a gente vai, o que for possível aqui para estar fazendo, por isso que eu estou dizendo, a turma que está entrando aí pelo do Jadão, inscreve lá no História da Música Cristã no Brasil, porque tem muita coisa boa vindo hoje. Como fã agora, porque eu fui daqueles moleques que cresceram ouvindo Cats Barneia, Cristo Barrabás, deixava minha mãe doida lá com as músicas Parede Branqueada. Eu lembro que ela ficava bem assim, meu Deus, meus filhos estão saindo da igreja. Mas, glória a Deus, não. Os filhos estão desviando. Pelo contrário, né? Assim, ó, deixa eu falar a última coisa para te liberar. Você falou no começo do Laboriel, né? Sim. O Laboriel, no começo, foi uma das minhas referências, né? Apesar de não gostar do timbre dele. Mas ele... não gosto do timbre dele, não tem jeito, cara. É um timbre de unha, cara, sabe? Uma coisa... Não gosto. Tá certo. Mas é um músico de referência, cara. Não gosto do timbre dele. Entendi. Mas é um músico de referência, tanto que foi referência na minha vida. Uhum. O que eu tenho igual do Laboriel? Duas coisas. Somos pretos e somos baixistas, porque o resto eu não toco daquele jeito, eu não danço daquele jeito, porque, cara, e o Laboriel, eu conheci o Laboriel vendo um lance do César Camargo Mariano. Sim. E ele gravou com dois baixistas, com o Laboriel e com o Arismar do Espírito Santo, que é um monstro também, entendeu? Então, é isso. Só tem essas duas coisas. Igual o Laboriel. O Laboriel gravou com o Djavan, né? Ele tem participação disso do Djavan. É um negócio... Ele gravou com Michael Jackson, Madonna, Frank Sinatra. Cara, o cara é um ícone. É referência, é um ícone. Tá certo. Jadão, querido, Deus abençoe. Aqui o pessoal, muitos estão descobrindo, inclusive, aí a história, né? Vamos estar orando sempre aí e com certeza outras conversas virão. Amém? Amém. Estamos à disposição. Galera, prazer. Só chamar, tamo junto. Tá, eu vi que entrou aqui também. Amanhã eu vou conversar com o Elvis. Ele é compositor, ele é fera em direito autoral. Ele compôs uma daquelas do Álvaro Tito, Não Há Barreiras. Vai ter um bate-papo bem legal. Aí eu vou falar também essa semana com o Jorge Camargo, que você comentou. E na sexta-feira eu vou falar com o Zé Bruno, cara. O Zé Bruno também vai ter uma conversa com a gente aqui. Tá bom? O Resgate é uma banda do coração mesmo. Tá certo. O pessoal já tá fazendo mais pergunta aqui. Vamos deixar para outra live. Ó, você fala para ele que eu mandei um abraço de palhaço para ele. Ele sabe o que é. Com certeza será dado, tá bom? Um abração, queridos. Cara. Boa tarde para todo mundo. Essa live vai ficar depois no Facebook e vamos conversando. Deus abençoe todos. Peraí. Diga. Deixa eu falar uma coisa. A caneca é da Fender, mas quem me patrocina é a Milutieria. Milutieria, instrumentos feras e tal, e é isso aí. Tá certo, tá bom. Um abração abençoe, aí, meu cara. querido. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, Amém. tchau.